Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Esse segundo vídeo a respeito do livro, né, do Batuque do Rio Grande do Sul, do professor Norton Figueiredo Correia, né? Nós vamos agora descrever um pouco da trajetória do professor, o que incentivou ele a fazer 20 anos de pesquisa a respeito do Batuque do Rio Grande do Sul. E graças a ele, graças a esse guardião aí, a gente tem hoje um norte, uma base, né, da estrutura do Batuque do Rio Grande do Sul, que ele muito bem organizou. Então, vejamos assim, ele nasceu em uma família tradicional e de classe média. Então, meu interesse pelas ciências humanas começou cedo. Meu pai, um médico com surpreendente formação humanística, reuniram uma considerável e diversificada biblioteca doméstica, onde a prateleira dedicada à cultura popular em geral ocupa um bom espaço. Esses fatores, indiscutivelmente, influenciaram meu interesse. Em 1969, ingressei em um curso folclore com 3 anos de duração, promovido pela Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul. O professor Carlos Galvão Krebs, idealizador e principal professor do curso, fizera sua formação acadêmica, entre aspas, História, Geografia e Direito, de acordo com as teorias vigentes aqui na época, o estoicismo clássico, cujas preocupações maiores eram a ansiosa busca às origens dos fatos folclóricos, a sua descrição detalhada e a procura de similares augures para a comparação. Krebs, um folclorista de procedimentos, métodos e objetivos similares a muitos outros de sua época, atuava ativamente desde muitos anos como pesquisador de campo, tendo acumulado, já naquele tempo, considerável volume de conhecimentos e informações, além de enorme documentário sobre inúmeros temas da área. Suas aulas versavam sobre teorizações, classificações, ensinamentos de técnicas de pesquisa de campo e projeções de slides envolvendo aspectos variados da cultura popular rio-grandense e brasileira. De todos os temas, pontificava o Batuque, ao qual se dedicara a pesquisar desde os fins da década de 1940. Isso, o professor Carlos Galvão Krebs. Bem, nessa época, munido dos primeiros rudimentos teóricos, eu saía, o professor Norton, né, nos finais de semana, para os arredores de Porto Alegre, máquina fotográfica, gravador e caderneta de campo em punho, a entrevistar pessoas, conhecer e documentar as mais diversas manifestações da cultura popular. Dessa maneira, na prática, ia aos poucos aperfeiçoando técnicas de abordagem de campo, além de acumular bagagem crescente sobre o objeto de estudo. Mas, sobretudo, começava a me dar conta, observando situações concretas, dos aspectos polares representados pelo mundo erudito, naquele em que ele vivia, e o chamado mundo folk, que quase desconhecia, compondo o mesmo todo, os dois quase que junto, mas com seus enormes contrastes em termos de agir e de pensar, recursos econômicos, enfim, muitas outras coisas. Assim ia também aprendendo a conhecer o outro, relativizar as coisas, principalmente dando-me conta de que elas só poderiam ser entendidas em maior amplitude se partíssemos para uma visão de dentro, que é uma visão êmica, isto é, dos próprios pesquisados. Em setembro de 1969, como extensão prática de aulas teóricas, o grupo de alunos foi levado pelo professor Krebs a uma festividade ritual numa casa de batuque, onde nos receberam com grande cordialidade. Lembro-me muito bem daquela noite. Depois de havermos assistido durante algum tempo às solenidades, fomos encaminhados para uma sala onde haviam servido uma grande mesa com as comidas sagradas, para que pudéssemos experimentá-las.
Ritualmente, fomos informados nas aulas teóricas que tais alimentos deveriam ser comidos com a mão, mas, por deferência especial a nós, leigos, a turma de alunos, né, trouxeram talheres. Atendia-nos, além de outras pessoas, principalmente um ex-professor do segundo grau, que havia abandonado o ensino para seguir o culto. Muito simpático, inteligente e bom conhecedor do ritual. Ele, pela sua própria condição de ex-professor, atuava como uma espécie de relações públicas da casa, atendendo pesquisadores e intelectuais que, também levados pelo professor Krebs, costumavam lá comparecer. Quando me entregou os talheres, recusei-os delicadamente, dizendo que, se era um preceito ritual o comer com a mão, eu preferia que assim fosse. Logo em seguida, ele brincava com a minha falta de jeito para comer o pirão, que mais escorria por entre os dedos do que era levado à boca. Entretanto, minha atitude fez com que começasse a cercar-me de atenção e gentileza especiais. O mesmo acontecendo com a sacerdotisa do templo. Ainda mais, logo colocou-se à disposição para que lhe fizesse todas as perguntas que desejasse, e que não eram poucas. Na verdade, eu, branco, de família racista e católica, deparava-me a poucos quilômetros de casa com um outro mundo, ainda mais contrastantes em relação ao meu, do que o folk não afro-brasileiro. Negro, muito pobre, com perspectivas totalmente diversas do que significava a religião, onde a seriedade ritual cristã era substituída pelo riso e alegria. As divindades apresentavam-se em carne e osso para os seus seguidores. Os tambores ou facas rituais deveriam descansar após o uso, ou que uma pedra, uma vez consagrada, afirmava-se que começava a crescer vagarosamente e, em certos casos, até mesmo ter filhos. Saí dali, o dia já nascendo, com um caloroso convite para voltar na semana seguinte, quando as cerimônias teriam continuação. Na caderneta de campo e na máquina fotográfica, levava o que considerava documentos. Na cabeça, uma sucessão infindável de perguntas sem respostas. E no coração, uma vontade enorme de rever aquela gente com quem, apesar de pouco tempo de contato e sem saber bem como acontecera, sentia que havia estabelecido laços de afetividade muito estreita. De fato, naquele momento, mal eu sabia que iria pesquisar naquela casa durante os 10 anos seguintes, até a morte de sua chefe, e, e que o trabalho teria continuidade hoje junto a vários templos a ela filiados. A segunda visita seguiram-se outras. Poucas semanas depois fiz contato com a casa da mãe moça. Diferentemente do templo da mãe Esther, que era de Iemanjá, neste, no terreno, havia uma dezena de casas e famílias, como que uma verdadeira aldeia, todos filhos de santos da Babalaô. Isso permitia que fizessem pequenas festas quase que a cada semana, pois sempre havia número suficiente de participantes, entre os quais 2 tamboreiros. Esse fato foi muito importante para que eu aumentasse as visitas à casa e me integrasse melhor ao grupo. Elas também gostavam muito de visitar outros templos, e eu as acompanhava dando-lhes carona. Um dia, no trajeto a uma dessas casas, senti que eu havia sido aceito. Muito brincalhona, a mãe moça de Oxum divertia-se imaginando um diálogo entre 2 pessoas da casa visitada. Quem é esse branco aí? Perguntava um. E o outro, este? Pois faz parte da negrada da moça, respondia. Quanto mais conhecia a religião,
mas percebia que, na verdade, encontrava-me diante de um imenso véu cujas pontas recém começaram a levantar e sobre o qual percebia uma teia polidimensional, onde cada interseção ligava-se mutuamente, por fios invisíveis, mas reais, umas às outras. Por essa época, o contato com o médico psiquiatra Ronaldo Moreira Brum teve importância decisiva não apenas no trabalho de campo, como nos rumos que a pesquisa tomou. Nós passamos a visitar juntos, ou também isoladamente, né, solenidades e templos. E depois nos reuníamos 3 ou 4 vezes por semana para retomar e discutir o que observávamos. Daí resultava uma profícua troca de ideias e reflexões, em que o assunto seguidamente deslizava no tema em si para o grande campo da humanística, do qual, aliás, ele possuía conhecimento muito sólido, o Dr. Brum. Esse intercâmbio, entre outros aspectos, foi importante para que eu pudesse vislumbrar horizontes bem mais amplos em termos interpretativos, fornecidos pela psicanálise e a psiquiatria transcultural, por exemplo, do que os dos é, pressupostos historicistas, digamos assim. As visitas ainda mais frequentes permitia-me não apenas ir progressivamente conhecendo novos aspectos do ritual, como também oportunizava convite para outros templos e solenidades. E desta forma, meus conhecimentos sobre a religião começaram a melhorar cada vez mais. Paralelamente, aos poucos, fui dominando o jargão característico usado entre os filhos, aprendendo a conversar com eles no sentido, como se diz Gertz, no sentido, né? Conhecer os conteúdos simbólicos do código de comunicação batuqueiro, o que facilitava ainda mais a minha aceitação pelos grupos. Nos esforços para tentar entender a visão batuqueira de mundo, era importante observar com muita atenção o que se passava, os gestos, o teor dos diálogos, a semântica das expressões linguísticas, as observações e atitudes das pessoas, além de pedir explicações detalhadas sobre o que desejava entender. E estas, felizmente jamais me foram negadas. Em algumas situações, foi muito útil a aplicação de coisas que aprendera no próprio culto, por exemplo, ao receber axés, essas limpezas místicas dos orixás. E isso ela repetia termos e expressões que observara serem ditos por velhos e devotos filhos de santo. São fórmulas sabidas de todos, mas não mais cumpridas pelos mais moços. Fatos aparentemente secundários, como tirar fotografias, também tiveram influências nessa aproximação. Como levava sempre a câmera para documentar as cerimônias, muitas vezes pedia-me para que tirasse fotografia de determinadas pessoas ou acontecimentos. A foto sempre dá muito prestígio ao fotógrafo ou ao fotografado. Ela circunda, porque ela passa de mão em mão. E, sobretudo, atesta a presença de alguém junto a figuras importantes, como no caso, uma mãe de santo. Numa grande manifestação de confiança, permitiram-me que tirasse foto de orixás no mundo, o que é rigorosamente proibido no batuque. Mas, mais do que outro motivo, a proibição deve-se ao fato de que o batuqueiro, segundo a tradição, não sabe que experimenta a possessão por seu orixá. E caso saiba, né, vendo, digamos assim, a sua própria imagem ou a sua foto, digamos assim, ficará demenciado. Um acordo tácito, então, foi estabelecido. Eu tirava as fotos, mas não poderia mostrá-la indiscriminadamente e publicamente em qualquer situação, televisão, grandes aglomerações de público, o que foi cumprido à risca. Mas muitas pessoas pediram para ver as fotos, o que resultava em um problema.
como mostrá-la para os próprios pesquisados, ou para aqueles que estavam com os seus orixás, né? Impedir num grupo de alguns de vê-las porque apareciam em possessão, seria deixar claro que receberiam santos. Mostrar a todos violaria a proibição. Até que surgiu a solução. Levava o projetor de slides nas casas de religião e anunciava que mostraria as fotos no final das festas. Mas primeiro para os axerês, ou axeres, um estado infantil que sobrevém após a possessão propriamente dita, e depois coletivamente. Passava então as de possuídos e depois as demais, quando chamava os que havia ficado fora da sala. O resultado foi excelente, todos em meio a grandes brincadeiras, divertindo-se muito com as imagens suas e alheias. Hoje, pessoas do culto solicitam-me cópias de fotos de seus falecidos chefes para colocar em seus templos. De todas as pessoas que conheci, no Batuque ressaltam as das Babalaôs ou Ialorixás, Mãe Esther de Iemanjá e Mãe Moça de Oxum. O tratamento de mãe que emprego para ambos no trabalho é o mesmo que lhe dava em vida. A rigor, entretanto, seria impróprio, uma vez que só se denomina assim a quem nos fez ou fará a iniciação. Pessoalmente, sem ter realizado nenhuma dessas iniciações e tendo me aproximado de ambas na qualidade declarada de pesquisador, fui, entretanto, tratado como um filho especial, de quem muito aturaram a curiosidade e a impertinência, e a quem muito fizeram concessões também especiais. Com elas, não adquiri apenas conhecimentos importantes sobre as coisas da religião, mas, principalmente, inesquecíveis lições de vida e humanidade. Elas também, em primeiro lugar, embora coadjuvadas, digamos assim, pelas inúmeras outras pessoas com que travei conhecimento nos batuques, muito colaboraram em minha caminhada. No plano individual, de tornar-me pessoa, e no profissional, de tornar-me antropólogo, no aprendizado de conhecer sempre o outro. Com muito efeito, para mim, branco, classe média, filho de intelectual, nascido numa família tradicional católica, como já referi, posicionava-me exatamente do outro lado do fosso social, cultural e econômico que dividem as chamadas classes médias e alta, que ideológica e culturalmente pode-se dizer que compreendem um bloco, né? E a classe baixa junto. Quanto mais que se tratava, no caso, de negros pobres, semi-analfabetos e batuqueiros. Isto é, tinham tudo para serem o outro em relação a mim. Se o papel social de mãe corresponde a educar, isso é, transmitir saber, desenvolver potencialidades, buscar aperfeiçoamento integral do indivíduo, tenho-lhes uma grande dívida de gratidão por esta parte da minha formação. Assim, o termo mãe deve-se, antes de mais nada, à grande admiração, respeito e carinho que adquiri por elas durante uma década de estreita convivência. Não foi nenhuma nem duas vezes que, tendo aprendido como antropólogo a dinâmica das sessões de búzios, fui, como pessoa, né, buscar suas sábias palavras para auxiliar-me na resolução de problemas existenciais. A morte de ambas em fins da década de 1970 deixou-me uma sensação de perda irreparável. Algumas vezes, nas primeiras cerimônias públicas que assisti em alguma casa, participantes do ritual, ignorando que já havia normalmente feito contato anterior com o chefe, manifestavam certa desconfiança por meu interesse, alguns
julgando-me jornalista, tanto por anotar como bater fotos, e outros interessados em obter informações para abrir posteriormente uma casa de culto. Desfeitas as dúvidas, e não raro os próprios chefes intervinham publicamente em caso de algum problema, a situação revertia. Muitas pessoas espontaneamente se aproximavam para explicar os acontecimentos, fazer comentários sobre aspectos do ritual, convidando-me para assistir cerimônias especiais. De todas as cerimônias, fui impedido de assistir. Aliás, como a quase totalidade das pessoas do culto. Unicamente as de confirmação da veracidade da possessão. Proibição esta que se dá, acredito, mais por motivos éticos do que por qualquer outro. Como refiro no capítulo mais adiante dos orixás, mesmo assim, ela me foi detalhadamente descrita, né? Então, aquela parte de confirmação dos orixás não participava, mas depois foi descrito a ele como era o procedimento. Essa admirável confiança depositada por pessoas que me abriram a intimidade de seus templos, e não raro de sua própria vida, coloca-me em contrapartida numa responsabilidade também ética, não revelar publicamente certos aspectos do ritual, como a feitiçaria, por exemplo, ou omitir nomes ou situações que possam ser desabonatórias aos nelas envolvidos. Muitas vezes, certos fatos são tão conhecidas na comunidade do Batuque que se torna inútil a troca de nomes, sexo, características de seus participantes, como faço em alguns trechos, pois sua identificação é extremamente fácil para quem pertence ao grupo. Então, essas omissões, entretanto, em meu entender, muito pouco ou nada prejudicam o todo do trabalho. Mas cabe um comentário sobre a feitiçaria. A acusação de feitiçaria está entre as mais comuns feitas ao povo do Batuque. E, de fato, não são poucos os chefes que usam tais práticas. O que não se diz é que, em primeiro lugar, boa parte dos solicitantes de tais serviços vem dos próprios integrantes da sociedade branca, justamente de onde partem as maiores ou a maioria das acusações. Em segundo lugar, que se trata da única arma de que a população afro-brasileira dispõe face ao verdadeiro arsenal de recursos de pressão e repressão mobilizados pelos brancos. Dessa forma, o medo branco ao feitiço negro atua como um moderador do poder dos primeiros. Várias circunstâncias obrigaram-me muitas vezes a sair em defesa da religião, seu direito à legitimidade, ou no interesse de templos ou pessoas a eles ligados. Diversas casas, no tempo em que eram exigidas licenças especiais junto à Delegacia de Costumes e IBGE para promover solenidade, pediam-me que fizesse os necessários trâmites. Numa dessas ocasiões, tive de interferir diretamente junto ao delegado de costumes para acabar com uma ordem existente na delegacia em que os templos eram obrigados a filiar-se e pagando uma alta taxa a uma das federações existente a bem de receber tais licenças. Era um procedimento duplamente ilegal. Primeiro, por exigirem tais licenças num país em que a liberdade religiosa é, ao menos oficialmente, uma garantia constitucional. Em segundo, coagir alguém a filiar-se numa organização particular para obter um direito em lei. Em outros momentos, respondi pela imprensa às duras críticas que figuras da cúpula da Igreja Católica, como o cardeal Dom Vicente Scherer, de Porto Alegre, seguidamente fazia em sua coluna diária de jornal às religiões afro-brasileiras. Ou protestando também pelo jornal pelas restrições e críticas públicas impostas
pela Irmandade Católica, organizadora da Festa dos Navegantes, Nossa Senhora, né, dos Navegantes, correspondente a Iemanjá. A participação dos filiados daquelas que compõem o público maior da festa. Tais exigências ou restrições, sublinhe-se, são indicadores da situação de marginalidade dos cultos afro-brasileiros em face da sociedade branca hegemônica. Lembro-me também das dificuldades enfrentadas junto à prefeitura local para obter material para a reconstrução de um templo semidestruído por uma árvore pertencente ao patrimônio histórico da cidade, o que é relatado também em capítulos no livro. Com o tempo e a estreita convivência com as casas de culto, terminei por assimilar conscientemente alguns conhecimentos, como identificar, por exemplo, pela forma do rosto, né, o orixá padroeiro de alguém. Inconscientemente, certas atitudes, como na ocasião em que fui acomodar um tambor, semelhante, mas que nada tinha a ver com os do batuque, e me surpreendi quando coloquei automaticamente deitado, tal como se faz com os tambores do culto, o que também, né, narram aqui no livro. Hoje, caso deseje, posso expressar-me tal como um batuqueiro. Seguidamente, em palestras que tenho feito sobre o assunto, não é incomum que pessoas pertencentes ou alheias ao batuque, em que pese todas as explicações negativas prévias, tomem-me como um filiado a eles. Confesso que, embora sendo uma opinião incorreta, acalenta-me o ego de antropólogo, pois sugere que consegui, ao menos, aproximar-me razoavelmente do objetivo visado, isto é, captar a visão de dentro dos próprios pesquisados. E aqui uma consideração minha. Quando ele fala em pesquisados, ele está falando tanto da Ialorixá como dos Babalorixás, né? E do pessoal da roda, dos filhos de santo e até dos próprios orixás mesmo, né? Então aqui eu termino essa parte, esse segundo vídeo. Agora vamos para o terceiro vídeo, falando então um pouco mais desta viagem antropológica do professor Norton, certo? Um grande abraço a vocês e seguimos o baile.